Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Alves, psicanalista, e hoje vamos falar sobre um dorama que me tocou de uma forma assim especial, que é Melancia Cintilante. Quem aí não assistiu, por favor, assista. Apesar, né, da fantasia de viagem no tempo, esse dorama é sobre algo extremamente real, que é a dor, né, de se sentir compreendido, o silêncio das famílias e a chance ali rara de reescrever a percepção que temos de quem nós somos, né, de quem nos criou também, né, gente. E o protagonista, ele nasceu em uma família surda, né? Ele escuta, fala, sente, mas cresce, né, tentando ser ali o elo entre dois mundos. E por mais que ame sua família, ele sente raiva, né, frustração e um desejo ali profundo de ser compreendido como filho, não só como intérprete, né? E na psicanálise, isso toca numa ferida muito comum, né, gente? A inversão de papéis ali, né, parentais, quando o filho vira o adulto emocional da casa, quando se espera que ele compreenda demais antes mesmo de ser compreendido. Então, essa inversão gera culpa, exaustão e uma desconexão profunda com a própria identidade, né? Então, quando ele volta no tempo, né? O que acontece não é só fantasia, né? É quase como um sonho lúcido, né? O desejo ali inconsciente de entender as origens do que sempre doeu, né? E ele encontra, né, o pai ali jovem, a mãe também, né? Ele encontra o pai antes de perder, né, a audição, e a mãe, né, antes de ser totalmente ali silenciada pelos traumas, né? Porque assim, ela não podia treinar, né, a língua dos sinais, né? Então, assim, quiseram silenciar mesmo ela de todos os jeitos que poderiam, né? E aí, gente, a primeira vez, né? É a primeira vez ali, ele começa a perceber que os pais também foram filhos, né? Foram netos, também tiveram sonhos, medos, inseguranças. E esse é um dos grandes momentos, assim, terapêuticos da vida, né? Quando paramos de exigir que nossos pais sejam perfeitos e começamos a olhar para eles como humanos que também, né, gente, se feriram ali na caminhada da vida. Então, ali, o pai, né, quando jovem, ele tinha voz, né, tinha expressão, desejos, potência, mas ele acabou, né, tendo um acidente ali, com tudo que acontece na vida, né, alguns acidentes e tal, e ficou surdo, né? E a mãe, ela foi silenciada totalmente, né, pela violência ali, né, pela estrutura familiar e tal. Então, o dorama mostra que os traumas que a mãe, né, teve impactou ali toda a família, né? Inclusive sem ela dizer uma palavra. Então, a psicanálise nos lembra que o trauma não tratado, ele vira herança emocional, né? Mas assim, o engraçado é que ela escolheu esquecer, né, tudo e seguir com uma família. Ela se desvinculou, né, do pai ali, do que aconteceu, e seguiu em frente com a família que ela criou, né? E assim, gente, mesmo que o trauma, né, não tenha ido para frente, mesmo que não tenha sido verbal, né, a comunicação ali com ela e tal, o sofrimento dela foi sentido ali por todos, né? E é só voltando, né, ao passado que o protagonista consegue, enfim, entendê-la, né? E também o pai, ele consegue escutá-lo, né? E a mãe, ele escuta ela com a alma, né? E a banda ali que ele forma no passado não é só um hobby, né? É uma metáfora emocional. Cada música que ele toca é uma tentativa de dizer o que ele não conseguia expressar com palavras,
né? É a linguagem ali do inconsciente vindo à tona em forma de som, afeto, memória. É assim, né, que ele se reconecta ali consigo mesmo, né, e com os pais. E Melancia Cintilante, gente, é mais do que um dorama bonito, né? É um convite ali à reconciliação, né? À possibilidade de olhar para nossa história familiar com compaixão, né? De perceber que o que nos machucou talvez tenha vindo de pessoas que também estavam machucadas, né? Então é sobre entender que o passado não pode ser mudado, mas a nossa forma de sentir o passado pode. Ele pode, né? A nossa forma de conduzir isso, ele pode ser mudado. Meio que ali, né, gente, nesse drama, meio que o passado pode ser mudado, né? Com a volta dele ali, sabendo tudo que iria acontecer pela frente. Mas certas coisas não, né? Que foi o acidente do pai e tudo mais. E às vezes tudo o que a criança ferida, né, dentro de nós queria era ser ouvida. E finalmente foi, né? No caso da mãe dele. Então, se esse dorama te emocionou, como me emocionou, comenta aqui. Eu também queria, gente, voltar no tempo só pra entender melhor, tá? E se inscreve no canal e me acompanha no Instagram, tá bom? Para mais análises emocionais aí, profundas e humanas sobre doramas, vida e psicanálise. Tchau, tchau, até a próxima.